Irmãos, eu quero que você abra a Bíblia no Evangelho de São João, no capítulo 15, do verso 7. Ano passado eu falei alguma coisa sobre isso e eu achei muito pertinente poder falar isso para vocês no primeiro domingo do ano, para que você, durante esses domingos eu vou estar falando para você o que é que você tem que fazer para ter um ano abençoado. Amém? Qual é a atitude, o que é que temos que fazer. E a primeira coisa que eu quero falar para vocês nesta noite, que é importantíssimo que seja feito para que as coisas de fato venham dar certo, para que você experimente o agir de Deus, os cuidados de Deus, é isso aqui que eu vou ler para vocês. Amém? Como é que diz? Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Amém? Digam de novo, sem olhar para a Bíblia, vamos lá. Mataram a charada do negócio? Pedireis o que quiserdes. Vocês entenderam como resposta de oração está atrelada a essas coisas? Podemos assentar. Eu tenho ao longo do ano explicado para vocês que resposta de oração fica muito na dependência em alguns momentos da obediência e poucas vezes na dependência da fé. Viu? Geralmente o momento de Deus operar para você, dar uma resposta para você através da fé, é aquele momento que você conhece pouco da palavra, é aquele momento em que você tem um conhecimento pequeno, que você não tem profundidade no conhecimento das coisas de Deus. Mas na medida que você vai entendendo as coisas e compreendendo o que é que Deus está querendo da sua vida, tem muitas coisas que Deus não vai responder para você unicamente porque você tem fé. Tem bênçãos que vão ficar na dependência da obediência, da postura, da atitude correta e de uma série de outras exigências de Deus que independem da fé, principalmente porque você conhece a Deus. Se você conhece a Deus, fique sabendo disso, que Deus vai ter outro tipo de poder lidar com você. A forma é como Deus lida com quem não conhece a Ele, e outra forma é como Deus lida com aquele que conhece. Vocês estão me entendendo? Quando nós conhecemos, a exigência dele é maior, e elas estão diretamente atreladas da questão de obedecer, de manter uma postura, de ter uma atitude, de fazer a coisa como tem que ser, para que Deus possa de fato interagir conosco e consequentemente dar uma resposta para nós, dentro daquilo que nós estamos buscando, dentro daquilo que nós estamos querendo. Eu quero nesta noite mostrar para vocês, dentro da palavra de Deus, algo importante, para que você se situe durante todo o longo do ano. Porque às vezes essa falta de continuidade, essa falta de permanência é uma das coisas que atrasa a nossa vida em termos espirituais e no nosso relacionamento com Deus, porque sempre nós temos então que estar recomeçando essa vida com Deus. E a vida com Deus ela tem que ter continuidade, porque nessa continuidade é que você ganha experiência, nessa continuidade é que você vai de uma certa forma sendo trabalhado e amadurecendo nesse relacionamento. Por isso que a permanência é fundamental, por isso que a permanência é importante. Tem gente que fica firme um tempo, chega o carnaval, ele se afasta, depois que termina o carnaval ele volta de novo, depois vem as festas juninas, ele também dá uma parada e depois volta. Tem pessoas que não conseguem permanecer firme porque as amizades não deixam, os amigos não deixam, e ele acaba sendo influenciado a pegar rumos na sua vida que não são rumos determinados por Deus, e ele começa a sofrer perdas espirituais e resultados em suas vidas deixam de acontecer. E tem uma série de fatores que agem durante todo o ano, durante todo o nosso processo de vida, fatores esses que vão trabalhando com o intuito de fazer com que você pare, de fazer com que você não prossiga, de fazer com que você não continue. Saiba que se Deus tem interesse que você permaneça nele, saiba que existem inúmeros interesses espirituais escusos que também estão interessados que você não permaneça. Porque se você permanecer, o que vai acontecer é que Deus vai poder trabalhar muito na tua vida, vai haver um amadurecimento em você vai crescer, vai melhorar, e isso vai servir de testemunho e de estímulo para outras pessoas permanecerem, e por conta disso o inimigo das nossas vidas vai trabalhar para que você não permaneça.
Então essa questão de permanecer é muito importante, independente das circunstâncias, independente do que possa estar acontecendo à tua volta, há uma necessidade de permanecermos. Porque quando nós permanecermos, que há em nós essa permanência e essa determinação de continuar com Deus e de permanecer nos caminhos de Deus, o resultado disso é que as orações são atendidas, você começa a falar com Deus, Deus começa a te dar respostas, Deus começa a estar juntinho de você para poder fazer a diferença na tua vida, porque Ele olha em você uma pessoa que mesmo diante de todas as circunstâncias contrárias, você está ali firme, permanecendo, crendo que o importante ou mais importante é estar junto com Ele. Diga glória a Deus. O Senhor Jesus, Ele estava mais ou menos próximo de ser entregue nas mãos dos homens e, consequentemente, ser crucificado. E ele tinha um grupo de pessoas que o seguiam, que o acompanhavam, e ele estava preocupado com essas pessoas, sim. Ele não sabia como é que essas pessoas iam se comportar quando presenciassem a morte dele, quando vissem ele sendo executado, sendo imolado no alto de uma cruz. Ele não sabia como o emocional dessas pessoas ia ficar diante do que estava preparado com respeito à imolação dele, com respeito à sua própria morte. E por conta disso, ele, nos últimos dias, estava dando um reforço para os discípulos e tentando dizer para ele que, independente do que eles pudessem ver, independente do que eles pudessem presenciar, que era necessário que eles permanecessem, porque eles eram exatamente tudo aquilo que tinha sido preparado pelo próprio Jesus para darem continuidade a tudo aquilo que ele começou. Então era necessário aquela permanência. Mas Jesus sabia que não ia ser fácil. Sabia que o que aqueles homens tinham que presenciar seria traumático, como realmente foi. E Jesus não sabia quais eram os medos, os traumas que poderiam se desenvolver no coração deles, quando eles presenciassem o líder deles, o mestre deles, sendo executado de uma maneira tão violenta e tão agressiva como foi. Jesus então precisava prepará-los para isso. E a melhor maneira que Jesus encontrava de preparar as pessoas, como também prepara hoje, era ensinando, pregando, falando, explicando coisas. E Jesus gostava muito de contar umas histórias, e pegar essas histórias e trazer assim para o momento e tentar colocar na cabeça das pessoas sobre como eles deveriam agir diante de situações extraordinárias que pudessem acontecer. E o que Jesus fez? Pegou, começou a falar sobre estar ligado nele. E disse assim: olha, vocês devem e têm que estar ligados em mim. Porque se vocês não estiverem ligados em mim, vocês vão morrer, vocês vão secar e vão morrer, não tem como. Se vocês permanecerem em mim, vocês vão dar muitos frutos, disse Jesus. Porque um galho, para poder ter sustentação e, consequentemente, estar frutífero, ele precisa estar ligado no tronco. E se isso não acontecer, ele com certeza não tem como resistir às intempéries da própria vida, e ele não vai ter a sustentação necessária para permanecer vivo. E ele começou a falar sobre isso, sobre estar ligado nele, sobre estar exatamente conectado nele. E depois que ele falou isso, ele concluiu dizendo: olha, eu quero dizer para vocês uma coisa, que vocês são presenteados quando vocês permanecem em mim, disse ele. Porque se vocês permanecerem em mim, disse Jesus, e a palavra que eu tenho ensinado para vocês permanecer em vós, para poder influenciar vocês, para determinar as atitudes de vocês e a postura de vocês, se vocês estiverem ligados em mim, não somente ligados, mas tudo aquilo que eu tenho pregado, ensinado para vocês, fazendo diferença na vida de vocês, ajudarem vocês a tomar a decisão certa, ajudar vocês a agirem fundamentados exatamente por aquilo que eu tenho falado, que eu tenho ensinado, a minha palavra, tenho a certeza que eu vou estar junto com vocês, e afirmo a vocês e garanto para vocês, tudo aquilo que vocês pedirem, eu vou ter como atender. Diga glória a Deus, porque vocês vão estar ligados em mim. Essa palavra ele falou para os discípulos, não demorou muito, ele acabou sendo executado.
Aonde isso é importante para nós, nesse contexto atual que nós vivemos, em pleno século XXI? O mundo não é mais o mundo como era aquele mundo de antigamente. Hoje, nós somos bem mais informados com facilidade do que naquela época. Vivemos num mundo totalmente diferente, onde então que tudo isso, falando por Jesus, é determinante para termos uma vida abençoada, ou determinante para termos um ano abençoado. Olha, praticamente tudo. Permanecer em Deus. Eu sei que quando nós vivemos nesse mundo atual que nós vivemos, o que não falta para nós é propostas de vida. Nós somos aí bombardeados quase que constantemente por todo tipo de proposta que o mundo oferece, que pessoas oferecem, e você então tem a oportunidade de decidir por você mesmo. E quando você para pensar e analisar a própria vida hoje, em pleno século XXI, na realidade em que nós vivemos, você começa a perceber que de repente servir a Deus, para muitas pessoas pode ser alguma coisa totalmente fora da realidade atual, pode ser alguma coisa que é totalmente fora de moda para alguns. Por quê? Porque de repente existe toda uma orquestração no intuito de tentar mostrar para você que isso não é importante, que isso não é necessário, que você não pode priorizar essa questão de estar ligado a Deus e de servir a Deus. E você percebe então que existe muito mais propostas para pressionar você, para influenciar você, para não realmente optar por essa vida e consequentemente perder o contato com Deus. E nós percebemos às vezes que essa permanência é uma das coisas que é desafiadora nos dias atuais, porque uma das formas que o inimigo age para tentar desmotivar você são as formas mais baixas e mais escusas que você possa imaginar, porque na cabeça do adversário das nossas vidas há a intenção de tirar a tua motivação, há a intenção de fazer com que você fique pelo meio do caminho, há a intenção de fazer com que você desista da sua fé, desista das suas convicções, e ele vai trabalhar insistentemente com respeito a isso, principalmente nos dias finais, como nós acreditamos que estamos vivendo. Ele vai trabalhar insistentemente para tentar demover do teu coração e da tua mente essa ideia de permanecer com Deus. E você pode perceber isso, que o próprio sistema de vida que nós temos nos faz pressão. Existem pessoas que têm até dificuldade para dizer que são crentes em algum lugar, porque eles são ridicularizados, são pressionados. Você percebe que quando você declara a sua fé e declara que serve a Jesus, é muito comum as pessoas chegarem e começarem a ridicularizar você. Você começa a perceber que sofre certas discriminações. As pessoas começam a testar você o tempo todo e criar pegadinha para tentar fazer com que você caia nas pegadinhas, para poder fazer de você um centro de chacotas. E você percebe que todo o sistema do mundo, ele é um sistema totalmente contrário daquilo que nós percebemos na palavra de Deus. E você já tem que se confrontar com essas situações tão naturais, tão normais no seu dia a dia, onde você é pressionado e às vezes até discriminado e às vezes até perseguido unicamente porque você declara uma fé em Deus, declara uma fé em Jesus. Isso já pode ser uma das razões pelas quais que você possa se sentir motivado a desistir, porque tem pessoas às vezes que não gostam nem de saber que as pessoas saibam que ele tem uma fé. Tem pessoa que tenta se camuflar, tenta separar essas coisas para não se expor, porque às vezes teme por represálias unicamente por declarar uma fé, quando isso não deve acontecer, quando você deve de fato abrir o coração e declarar essa fé, porque Jesus Cristo gosta que você tome essa posição e essa postura e dê a cara para bater por conta da fé que você tem. Diga glória a Deus. Eu me lembro que quando eu era pastor numa igreja há muito tempo atrás, eu tinha um irmão que era diácono da igreja, e um dia um pessoal de uma outra igreja vieram nos visitar na igreja. E ele trabalhava na igreja e ficava na porta recebendo as pessoas. E um dia havia um pessoal que veio nos visitar. Quando um dos sujeitos chegou lá, que olhou ele e disse: "Você está aqui, rapaz?"
Eu não acredito, você então serve a Jesus, eu também. Ele disse, é mesmo. Os dois se abraçaram na maior empolgação. Todos empolgados, os dois, quando deveriam ficar envergonhados. Eles trabalhavam na mesma empresa e eram colegas de trabalho há 15 anos e nenhum sabia que o outro servia a Deus. Nenhum sabia do outro. Se camuflaram a vida toda. E quando se encontraram, que descobriram que tinha a mesma fé, foi aquela empolgação. Por que tu nunca me falou, outro? Por que tu nunca me falou também? Às vezes, é uma forma de se proteger, não é isso? As pessoas agem assim. Então essa já é uma dificuldade natural que nós temos que enfrentar, pelas quais a nossa permanência pode ser ameaçada, ou de muitas pessoas é ameaçada. Qual é a outra forma que as pessoas são ameaçadas? A abandonar essa fé, a não permanecer. Muitas vezes dentro da igreja. Aliás, dentro da igreja é o lugar propício para que você seja atingido com o intuito de não fazer com que você permaneça. Às vezes você é tratado mal por alguém. Às vezes alguém vem com uma palavra grosseira e dura para você. Às vezes acontece dentro da igreja. Às vezes você sofre uma crítica que entristece você. Às vezes alguém vem, faz uma propaganda de uma pessoa negativa que você fica decepcionada. De repente aquela pessoa que você admirava, alguém vem e diz coisas horríveis daquela pessoa para você e você se desmotiva. Por quê? Porque Satanás trabalha para tentar tirar a tua fé e muitas vezes ele usa pessoas de dentro da própria igreja para ser comandado por ele, para tentar dificultar você, para tentar afastar você, para tentar atrapalhar você, para fazer com que você perca a sua fé e não permaneça. Eu digo isso para você porque na semana passada, uma senhora me procurou, pastor Paulo, eu criei coragem para falar com o senhor. Eu digo, é mesmo, eu falei lá para uma pessoa que eu ia falar com o senhor, ela disse para mim, nem vai falar não, que ele nem vai te atender. Coitado de editor, ele não atende não, ele só atende rico. Olha só. Coisa do diabo isso aí. E eu fiquei passando um problemão, uma situação na minha congregação, e quando eu falei que ia falar com o senhor, disseram, ele não ouve ninguém não, ele não escuta ninguém, nem liga que ele não vai te atender. E eu fiquei com aquilo na cabeça, 2 anos que eu fiquei assim, sabe, eu olhava para o senhor de uma maneira, e de repente aquilo ali caiu, eu fiquei afastado da fé, e hoje eu criei coragem para lhe telefonar, para dizer que eu quero falar com o senhor, e quando eu disse que queria falar com o senhor me atendeu prontamente, marcou a hora para falar comigo, e agora eu estou aqui para lhe dizer que por que eu fui ouvir aquela pessoa que falou aquilo para mim. Às vezes, Satanás trabalha, usando pessoas mesmo, para falar mal, para denegrir a imagem de alguém, para que você fique decepcionado, para que você perca a sua fé. Às vezes aquela pessoa, por quem você tem uma admiração, um respeito tão grande, alguém vem e fala coisas horríveis, você fica, meu Deus, abalado e tal, e vai se enfraquecendo. Às vezes são de outras formas. Você fica tão focado e sofre decepções em situações que você, de fato, não esperava sofrer tais decepções. E você percebe então que tantas coisas podem acontecerem durante ao longo de um ano, durante a sua vida com Deus, que de repente você pode se abalar e pode romper com essa permanência, romper com essa vida que você está totalmente ligado a Deus, por causa de situações que podem então acontecer à sua volta. Mas nesta noite, eu estou aqui para dizer para você uma coisa muito importante. E ponha isso na sua cabeça. Você não depende de ninguém, você está aqui para servir a Jesus Cristo. Põe isso na cabeça. Olha, o homem pode decepcionar você, o pastor pode decepcionar você, o líder de grupo pode decepcionar você, sua mãe pode decepcionar você, seu pai pode decepcionar você, mas uma coisa eu posso garantir para você: Jesus nunca vai te decepcionar. Você está entendendo? Nunca. E você tem que entender que na tua vida, na tua relação com Deus,
esse relacionamento estreito é fundamental, porque quem te abençoa não é ninguém a não ser Jesus. É Ele que abençoa a tua vida. As pessoas podem ser no máximo instrumento de Deus para abençoar você, mas se o instrumento falhar, Deus tem N instrumentos para poder fazer com que a bênção chegue até a tua vida. Diga glória a Deus. Às vezes você pensa que a bênção de Deus até você só vai chegar através de uma pessoa que às vezes você pode de repente dar N status de guru da tua vida, de quem você tem total dependência para poder tocar a tua vida. Quando de repente não deve ser assim. Deus tem inúmeras formas de poder alcançar você. Deus tem inúmeras formas de poder tratar com você. Deus tem inúmeras formas de usar alguém para chegar com você e abençoar a tua vida. Mas às vezes nós ficamos naquela dependência e muitas vezes achando que só pode ser dali. O dia que aquele ali que nós botamos a cabeça, que é dali que vem, nos decepciona, parece que toda a nossa vida desmorona e parece que nós perdemos a oportunidade de sermos abençoados, quando Jesus está aí para continuar abençoando de uma forma ou de outra. Eu digo isso para vocês porque eu já vi tanta coisa acontecer, de pessoas chegar, não, eu vim aqui com o senhor porque se o senhor orar por mim, eu sei que vai acontecer. Eu me empolgo, oro e não acontece nada. Aí depois a pessoa vem, o senhor nem sabe o que foi. A irmã fulana de tal, daqui do grupo de oração da igreja, foi lá na minha casa, orou por mim e Deus operou. Diga glória a Deus. Sabe o que é que Deus faz assim? Que às vezes Deus começa a perceber que você começa a querer valorizar demais alguém a ponto de achar que a glória possa ser dele, e Deus não dá a glória dele para ninguém. Diga glória a Deus. Se ele tiver que operar das mãos de alguém para glorificar essa pessoa, saiba que ele não vai operar jamais para fortalecer a tua idolatria ou a tua dependência espiritual com respeito a essa pessoa. Por quê? Porque ele precisa que você saiba de uma coisa: se você precisa de alguém, você precisa dele. Ele é insubstituível na tua vida. Jesus Cristo, Filho de Deus. Ele é insubstituível. E ele estava exatamente preocupado com isso aqui, irmãos. Ele disse: olha, permaneça em mim. E não somente permaneço em mim, disse ele, mas eu quero que a minha palavra permaneça em vocês. Quero que aquilo que eu tenho falado para vocês, ensinado para vocês, fique no coração de vocês e determine as atitudes de vocês. Quando é que a palavra permanece em nós? É quando muitas coisas nós deixamos de fazer porque a palavra diz para nós não fazermos. Não é isso? Contei uma experiência, vou contar de novo. Em 1981, eu estava numa situação difícil. Trabalhava como pastor auxiliar lá em Manaus, no Amazonas, ganhava um salário mínimo por mês. O meu filho Bruno tinha acabado de nascer, era novinho, o dinheiro não estava dando quase para nada, eu no maior aperreio. Um dia eu vou numa farmácia, cheguei na farmácia para comprar um remédiozinho lá. Quando eu peguei o troco, e saí, tinha o dinheiro a mais do que eu tinha dado. Eu dei uma quantia e recebi quase 2 vezes mais de troco da caixa. Quando eu peguei aquele dinheiro, eu digo: ixi, me deu dinheiro a mais, eu vou devolver. O Espírito de Deus falou em mim: vou devolver. Devolve. Aí a carne disse assim mesmo: devolve não, besta, tu não roubou dela com a mão dela. Eu fiquei naquele impasse. Eu queria devolver, quando eu vou devolver a carne. Rapaz, isso é bênção de Deus na tua vida, volta que Deus está te dando. O Espírito Santo: não é teu, volta. Eu volto ou não volto? E fiquei numa luta contra a carne, contra o espírito, né? Aquela guerra. Vou devolver, mas eu estou precisando, Senhor. Porque assim, quando nós queremos nos beneficiarmos das coisas, nós sempre arranjamos um jeitinho para tentar justificar aquilo que é injustificável, não é? Sempre assim. Quando você quer, você quer. Vocês já prestaram atenção nessas coisas? É igual o negócio dessa questão da vida sentimental, da vida afetiva, né? A pessoa chega e diz: olha, cuidado, esse camarada vai ser problema na sua vida, esse homem vai dar errado, você vai sofrer com ele, tal. Não, mas eu pedi para ele e para Deus, já faz não sei quanto tempo que eu pedi para Deus. Aí a pessoa fica tentando se condicionar à ideia de que vai dar certo.
Quando todo mundo está vendo que não vai dar certo, não precisa nem o Espírito Santo falar. Os sinalizadores e as atitudes já provam que é uma fria na vida da pessoa, e a pessoa insiste, porque ele fica se condicionando a ideia, não, mas tem isso, ele fica tentando justificar, às vezes, situações. E nós somos bem assim desse jeito, ser humano, né? E eu fiquei naquele impasse, vai, não vai, e eu fui lá, cheguei na porta e parei, e fiquei, volto, não volto, eu estou precisando desse dinheiro, poxa, a situação está ruim. De repente Deus me deu, o Espírito Santo, não dei nada, volta. E a carne, ser bobo, rapaz. Ela deu, foi com a mão dela, tu não roubou de ninguém. Até que eu parei e pensei na palavra de Deus. E a palavra de Deus determinou a minha atitude. Diga glória a Deus. Eu voltei, doido para ficar com dinheiro, mas voltei. Eu queria ficar com a grana, irmãos, que eu estava precisando. Cheguei lá e disse, eu acho que a senhora me deu o troco a mais aqui. Quando eu entreguei no caixa para a mulher disse, meu senhor, eu não tenho como lhe agradecer. Eu estou trabalhando hoje aqui na maior dificuldade. Meus filhos estão doentes, estou passando uma luta, e o meu salário já foi quase todinho, só de vale aqui, onde eu trabalho, por causa da doença dos meus filhos. Se o senhor tivesse levado isso aí, eu não sei nem como é que eu ia fazer, eu ia passar fome e necessidade com os meus filhos, porque essa quantia aí já é o que eu não tenho. Eu parei, olhei, poxa, se eu não volto, eu ia gerar um sofrimento na vida de uma outra pessoa, por conta de não tomar uma atitude pela palavra de Deus. Então, todas as vezes que você toma uma atitude pela palavra, que a palavra permanece em você e que ela influencia as tuas decisões, que ela influencia o teu agir, que ela influencia as tuas escolhas, você não erra. Diga glória a Deus. E quando você toma as suas atitudes e tem as suas reações fundamentadas na palavra, você é mais abençoado ainda. Quando alguém vem e humilha você, você fica calado, porque a palavra de Deus diz para você ficar calado. Diga glória a Deus. É quando alguém que você sabe que fala mal de você, e você tem vontade de sair detonando essa pessoa, mas você se lembra da palavra, e quando alguém fala sobre essa pessoa que fala mal de você, você, por causa da palavra que permanece em você, você diz, fulano, ele é uma bênção, ele é uma pessoa abençoada, é uma pessoa maravilhosa. Por que você está fazendo aquilo? Porque a palavra está permanecendo em você. Diga glória a Deus. É quando você sofre determinadas situações que a tua vontade é dar um bogue, de fazer, de agredir, mas você não fez e não vai fazer, porque a palavra permanece em você e ela faz você mudar a sua vontade e as suas decisões. E isso é quando a palavra de Jesus permanece em vós. E quando você permanece nele e a palavra dele permanece em vós, você pode pedir o que você quiser, e ele falou que ele dá resposta e atende você. Diga glória a Deus. Então isso é determinante. Você que está aqui nesta noite, está começando o ano, permaneça. Existe aí um levantamento feito que as pessoas dizem que permanecem na igreja no máximo durante 5 anos, que ficam ali, depois desistem. Mas permaneça, porque se você ficar indo e voltando, sempre Deus vai ter que recomeçar a obra na sua vida onde Ele parou. E Deus precisa concluir a obra na sua vida. E muitas vezes o concluir de Deus demora, nem sempre é em pouco tempo. Na vida de José demorou mais de 15 anos para ele poder concluir a obra, mas o José permaneceu no meio de toda a pressão, no meio de toda a perseguição, no meio de toda a injustiça, de toda a dificuldade. Ele permaneceu, e Deus trabalhando nele, e o resultado disso, que ele se tornou governador do Egito. Davi, só de perseguição, foram 7 anos sendo ameaçado e perseguido, mas ele permaneceu esperando em Deus, mesmo no meio de toda a pressão. Ele dizia:
esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim. Então não importa quais sejam as dificuldades que você esteja passando, não importa quais sejam as lutas que você esteja passando, não importa quais sejam as aflições, as angústias, as inseguranças, as preocupações que você esteja passando, mas Jesus está dizendo para você nesta noite: permaneça em mim, continue comigo, deixe a minha palavra influenciar você, porque tudo aquilo que você está querendo e está pedindo, eu vou dar como resposta para você, porque é garantia da palavra de Deus. Oh, glória a Deus! Então permaneça. Essa é a grande proposta do Evangelho: permanecer em Jesus. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, você pede o que quiser e eu vou fazer, disse Jesus, e vos será feito. Então você que está aqui nesta noite, permaneça. Eu sei que muita coisa vai trabalhar para que você não permaneça dentro dessas coisas que eu falei e de outras coisas que talvez eu não tenha falado, que vão tentar influenciar você para que você não permaneça. Mas pela palavra de Deus eu digo: permaneça. Portanto, pensa nisso e que Deus possa nos abençoar no nome de Jesus. Espero que essa palavra tenha tocado no seu coração e aproveito para convidar você para nos fazer uma visita na Igreja do Evangelho Quadrangular, que fica na rua Raimundo Corrêa, 355, no Monte Castelo, no endereço que está aparecendo aí na tela. Você pode ligar para nós, você pode passar o e-mail e nós com certeza responderemos e tentaremos ajudar você com as nossas orações, com o nosso ministério. Tá certo? Vamos fazer uma oração? Senhor nosso Deus e nosso Pai, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu oro por cada pessoa que nos assiste neste momento. Que todo problema, todo embaraço, toda perturbação, todo atrapalho seja repreendido dessa vida e que essa pessoa seja abençoada por Deus, tenha a vitória de Deus em sua vida, no nome de Jesus Cristo, assim seja. Amém. Fica com Deus. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo,